vocês não imaginam o que está acontecendo. Por poucos segundos, mas aí ia viralizar. Mas aí você viu o meu gesto generoso, senão eu só ia ficar dando risada. Por poucos segundos, Eu ia dar Michele risada. não vira um meme. É isso aí, a gente ia viralizar, gente. Pô, devia ter viralizado, né? Melhor Bom, não. gente, é o seguinte, o programa começando em altíssimo astral. Hoje aqui comigo no estúdio, essa dupla que eu tanto amo, Celso Cardoso. Quase me pegou no colo. Salvei, entendeu? Eu falo que esse sapato... Pra você ver que tem o amor no coração, entendeu? Senão eu só fazia assim, ó. Ai, meu Deus. Eu desviava, né? Dá uma desviadinha, eu vou nem vi, Michele. No reflexo. Gente, é que eu pisei na calça. E quase caiu. Quase caí, o Celso me segurou, uma cena linda aqui. Thiago Salazar, seja bem-vindo, Salazar. Boa noite todo mundo que nos assiste. Só para avisar que hoje a gente também vai falar de futebol aqui no Gazeta Esportiva. Salazar. Bom, Parece um apóstolo falando, É, né? Salazar. quem? É o Apocalipse. O apóstolo? Não, um apóstolo não. Salazar. Ah, Que meu Deus do apóstolo? céu. Quem tem a capacidade de ver as coisas, um Profeta? profeta. Uau. Salazar. Então tá. Gente, é o seguinte, olha, também teremos a presença do mestre Alberto Helena Júnior com a gente, direto de Ibiúna. E hoje vai rolar também Flamengo, vai rolar hoje não, né? Mas vai rolar aqui no programa Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores. Quem será que leva o tri pra casa? Vamos falar também do Corinthians, direto do Parque São Jorge. No São Paulo, a repercussão da entrevista do Daniel Alves. Olha, tá fervendo o programa. Quero mandar um beijo pra minha mãe, que faz aniversário hoje. Te amo, mãe. Muito obrigada por tudo que você faz por mim. Beijo, na delícia. Beijo, te amo, mãe. E ó, um beijo pra Márcia, nossa secretária, porque hoje é dia da secretária, né? E a Márcia que salva a nossa vida aqui. Beijinho, Marcinha. Vem com a gente depois das dicas. Meu Deus. Gente, uma excelente notícia. O Pelé recebeu alta. Olha que maravilha. O nosso rei do futebol, já foi pra casa, vai ficar bem. Que bom, a gente tá muito feliz, viu? Beijão pro Pelé. É isso aí. Né? Isso aí. Sempre a nossa torcida pelo rei. Nossa, muito bom. E olha, a gente tá chegando, Brasil. Chegando com emoção. E o Gazeta Esportiva não começa se a gente não tiver a nossa enquete, né? Que você já sabe o ritmo aqui do negócio. Então, qual técnico você escolheria para o seu time? Nossa, tá difícil, hein? Renato Gaúcho ou Abel Ferreira? Eu tô pensando em outra coisa. Não na parte... O que acontece? Gente, pior que se bebe da minha água... Fala, Celso, você, fala você. Amanhã é sexta. Pronto. Não, mas vamos lá. você. Pra mim, empate. Empate. Qualquer um manda os dois pra cá. Não, Renato Gaúcho. Não tem Meu burro Deus, aqui. depois sou eu, não tem sou eu que empate, sou o mereteiro. Eu, assim, pra ser o técnico do meu time... É óbvio. Essa é a pergunta da enquete. Era isso que Essa você é a pergunta. Rápido, que é mais Ela bonito. faz a pergunta e ela não sabe o que perguntou. Técnico do meu time é o Renato Gaúcho. E esse assunto está encerrado. Ai, olha, até a voz dele é mais bonita. Pra Fala. mim também é o Renato. Você acha ele mais bonito também? Não acho. E você, Celso? Renato, se eu tivesse que contratar, estamos dois ali, disponíveis no mercado. Sim. Eu sou o diretor de futebol. Ah. Eu contrato o Renato. Ai, Renato, vocês viram ele falando do pé? Você tá com o pé bom pro fulano lá? Quem que é que ele falou? Você tá com a perna boa? René, mas ali ele errou. Ali ele estava errado. Ele não Por estava quê? enxergando o jogador sobrecarregado na marcação. Aí o René falou, o E René o gol explicou, sai né? por ali. Ali ele errou. Muito Aliás, bom. eu tenho discordado de algumas situações do Renato no Flamengo, mas Não, a situação então, para mim é muito pois é. simples. Fala, desculpa. Não, eu vejo assim, o Abel é um cara muito promissor, muito competente, muito promissor. Mas eu vejo o Renato com mais repertório neste momento, com mais goleirão. repertório, Olha, principalmente ofensivo assim, do que o Abel. E outra coisa, eram duas opções. Eu não morro de amores por nenhum deles. Aí eu morro. Eu acho o Renato Pelo muito Renato. bom técnico. Nossa, o Renato Muito bom. Para ser treinador, estudei 10 anos para ser treinador. O Abel estudou 10 anos, viu, Exato, Renato? o Abel ainda é um calouro. O Renato, né? ele já tá. é da bola. O Renato já tá. Eu acho que o Renato tem mais repertório. Então vamos seguir, gazetesportiva.com, vota lá, manda seu WhatsApp pra gente, 11 99479 1633, com a sua opinião. Recado do coração agora.
Washington diz que ama a Evelyn. O amor é lindo. Um beijo para vocês, nossos telespectadores queridos. Pode ganhar a caneca maravilhosa do Gazeta Esportiva e convites para a festa de São Genaro, ó. O Salazar tá mostrando aí. Manda o seu WhatsApp pra gente, Washington. O Washington me encontrou hoje e falou que quer continuar casado com a Evelyn. Ele ama essa mulher. Fez besteira, né? Fez alguma besteira, Washington, para mandar esse recado pela TV. Mandar recado pela TV? Bom, é o seguinte, mestre Alberto e Helena Júnior, esse tem muita experiência com a mulherada, né, mestre? Ei, mestre! O mestre tem várias histórias. Mestre, muito boa noite. Muito bom ter o senhor aqui com a gente no Gazeta Esportiva. Estou com muita saudade. O senhor prefere o Renato Gaúcho ou o Abel no seu time? Bom, antes de mais nada, quero dizer que a minha saudade é triplicada, né? Eu prefiro o Renato, muito mais do que o Abel. Renato, desde o tempo do Grêmio, o que ele gosta, um futebol ofensivo e tal, do jeitinho que eu também gosto. Muito bom, mestre Alberto Helena Júnior. Daqui a pouquinho o mestre volta para falar com a gente. Olha, temos... o outro Forte Virou, né? Que tem um anti-age e tem um outro. O Forte Virou anti-age, Nervo Calmo, tudo WP Lab. Olha, temos uma final que promete muito nessa Libertadores. Mas promete muito. O Flamengo venceu o Barcelona de novo e garantiu vaga na decisão contra o Palmeiras. Flamengo e Barcelona de Guayaquil pela semi da Libertadores. O Mengão, que já tinha ganhado o jogo de ida, foi logo abrindo o placar no Equador. Everton Ribeiro passou para Bruno Henrique, que driblou o goleiro e mandou direto pro gol. 1-0. E não é que essa dupla estava com tudo na noite de ontem. Aos 4 da segunda etapa, Everton Ribeiro deu mais uma assistência para o BH balançar a rede. Segundo dele na partida e o quarto no agregado. Tá voando, hein? O rival até tentou reagir, mas não teve sucesso. Final, Barcelona de Guayaquil eliminado 0, Flamengo na final 2. Chama o Flamengo, com a gente agora, o José Paz, direto da nossa central de esportes. O José Paz não é flamenguista, né? Ele é vascaíno, não é? É vascaíno. Fã de Fernando Diniz. Ô Zé, Renato Gaúcho fazendo história com o Flamengo. Boa noite. Boa noite para você, Emi, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, o malvadão na mão do Renatão tá demais, ganhando tudo, passando por cima dos adversários. E olha só, Michele, com essa vitória de ontem por 2-0 para cima do Barcelona, o Renato Gaúcho se tornou o treinador com o maior número de vitórias na história da Copa Libertadores da América. São 50 vitórias para o Renatão no torneio. E na entrevista coletiva pós-jogo, ele foi perguntado sobre isso, sobre o momento dele à frente do Flamengo, e ele respondeu isso daqui, Michele, olha só. Eu fico muito feliz, né, estar em mais uma final de Libertadores. Não é nada fácil, é uma competição que todo mundo quer e o Flamengo conquistou essa vantagem de disputar mais uma final. Eu não levo vantagem nenhuma sobre o Abel. O Abel é um grande treinador também, tem demonstrado isso no Palmeiras, está mais uma vez numa divisão de Libertadores também. A minha equipe se comportou muito bem, a minha equipe ela ficou focada o tempo todo, ela esteve muito bem na parte tática, na parte física, na parte técnica. Eu fiquei muito feliz, dei já os parabéns para ele. Como eu já falei, eu acho que o maior reconhecimento de tudo isso foi a torcida adversária aplaudir a equipe do Flamengo. Mereceram esses aplausos por tudo que eles fizeram hoje durante os 90 minutos. E agora comemorar. Volto a repetir, vamos comemorar, a torcida tem que comemorar. E a partir de sexta-feira a gente volta a pensar no Campeonato Brasileiro. Uma coisa é certa, é um fato. O Flamengo já está na final da Libertadores. É isso, é um fato. O Flamengo está na final da Copa Libertadores para pegar o Palmeiras no próximo dia 27 de novembro, lá em Montevidéu, capital do Uruguai. E eu estava olhando uns números do Renato, viu, Michele, para esse nosso ao vivo aqui no Gazeta Esportiva. Olha só, são 20 jogos dele à frente do Flamengo, 16 vitórias,
14 delas por mais de 1 gol de diferença, mais de 83% de aproveitamento, 55 gols a favor, apenas 13 sofridos. Como eu disse, o malvadão, o Flamengo malvadão, na mão do Renato tá impossível, vai ser um jogaço. Eu preparei uma reportagem, daqui a pouquinho a gente vai acompanhar aí mais alguns números, algumas coisas interessantes do Flamengo nessa Libertadores da América e na Libertadores como um todo, viu, Michele? Tá bem bacana, é daqui a pouquinho. Agora eu volto contigo aí. Beleza. Estamos no clima aqui do funk, né? Do clima do funk. Fala, o que você achou? Primeiramente, o Renato. O Renato realmente, apesar de muitas vezes muitos não levarem a sério, com essa história de que... A gente passou dessa fase. Sim, eu sei. Prefiro ficar na praia do que ficar estudando, aquela coisa toda que passa... Pô, na praia você também aprende ali. Também é balela, né? É, claro. Também é balela, todo mundo sabe que ele estuda. Mas é que ele tem um estilo muito mais boleirão do que acadêmico. Então, o pessoal brincou assim, até a final da Libertadores, o Abel vai estudar o Flamengo. E o Renato Gaúcho, 2 dias antes da final, ele dá uma olhada no time do Palmeiras. Ele vai falar assim, e provavelmente vai fazer assim, joguem e se divirtam. É isso aí. É isso. Né? A questão é essa. E aí, você acha o quê? Que vai dar o quê? Calma. Porque é só 27 de novembro, é muito longe, né? Tudo bem, mas não vamos antecipar a ordem das coisas. Você não acha que tinha que ser agora? Não. Mas peraí, a final é no Uruguai. As pessoas têm que se organizar para ir pro Uruguai. Você imagina o estádio ia ficar vazio, pô. O Renato. Então aí contra números não há argumentos, né? Isso vale também para o Abel, por isso muitas vezes você se rende. O Renato ele já é a 3ª final de Libertadores que ele chega. Ele foi vice com o Fluminense em 2008, perdeu para a LDU. Ganhou com o Grêmio. Ganhou com o Grêmio em 2017, agora é o Tirateima. Só que agora, de todas as finais que ele participou, ele tem um melhor time nas mãos. Sim. É o melhor time das mãos. Mas eu tenho um ponto aí. Eu acho que o Palmeiras está na final da Libertadores. O peso, todo mundo tem responsabilidade, mas o peso do Abel para o Palmeiras é maior do que o peso do Renato para o Flamengo. Você acha? Porque o time do Flamengo, mesmo quando coletivamente não está muito bem, alguns jogadores resolvem o jogo. Isso é a gente já viu o Flamengo ganhar jogos que não jogou tão bem, mas que os jogadores resolveram. O time já se conhece há mais tempo, já flui a coisa. É muito cara bom. Agora, o Abel não. O Abel ele tem que extrair muitas vezes dos Eu acho que o Renato deixa o time do Flamengo mais à vontade, será? E o Abel é mais... Sim, mas é nisso que ele foi inteligente. Claro. De perceber, eu não preciso aqui fazer grandes coisas. O Oswaldinho, com o Corinthians, depois do Luxemburgo saiu em 2000. Exato. Eu não preciso fazer grandes coisas aqui. E por que o Rogério Ceni não dava certo com esse time? Porque aí é vestiário. Inventar. Não é só aí, é vestiário também. É isso. O Renato chegou, na boa, joguem o que você jogava com o Jorge Jesus. Não quero ser maior do que você, vocês que são estrela. É isso. Só que tem um outro detalhe também, respondendo a sua pergunta primeira. Eu acho que o Flamengo é favorito. Também acho. Acho que o Flamengo é favorito. O time do Flamengo é melhor. Mas o tipo de jogo do Flamengo favorece muito o Palmeiras. Porque o Flamengo joga e deixa jogar. Aí é um jogo só, imprevisível, impossível cravar. Que jogão, gente. Esse é jogão. Pode falar, pode criticar, mas a verdade é uma só. Bate no peito e diz: o Palmeiras está na final da Libertadores de novo, meu! Foi só o Palmeiras se classificar de novo para mais uma decisão de Libertadores, para os números positivos do Verdone no torneio ficarem ainda mais impressionantes. Garantidíssimo na final do próximo dia 27 de novembro, o Palmeiras agora igualou o São Paulo numa estatística pra lá de interessante. Olha só, os dois gigantes paulistas são os clubes brasileiros que mais vezes disputaram um título de Libertadores. São 6 finais pra cada. Tava secando? Então, morde as costas! E como notícia boa é bobagem pra galera palmeirense, o Verdone é ainda o time brazuca com mais vitórias no geral, mais vitórias como visitante e mais gols no geral na história da competição. Tá bom ou não, hein? Quando o assunto é o amigão da vizinhança Abel Ferreira, aí, colega, o que já era bacana fica muito, mas muito melhor.
O Portuga é o primeiro europeu a chegar a 2 finais de Libertadores. O Abel é também o primeiro técnico a levar um time aqui do Brasil a 2 decisões consecutivas de Liberta desde o nosso querido Luiz Felipe Scolari. Em 1999 e em 2000, o Felipão conseguiu esse mesmo feito aí comandando o Verdone. E tem mais, peraí que tem mais. O Abelito ainda vai tentar ser o primeiro bicampeão seguido por um clube brasileiro, desde o mestre Tele Santana pelo São Paulo, nas temporadas de 92 e 93. O palmeirense quer muito que você continue assim, Abel, escrevendo a sua história e a do Palmeiras também. Muito bom, conexão direta com a Academia de Futebol, ainda bem, tá tudo certo com o nosso Alexandre Silvestre, depois da agressão, né, que ele sofreu lá no Mineirão, cabeça dura é isso aí. Manda pro ar, Silver, boa noite, você me deixou preocupada. Leves escoriações do lado esquerdo, Michele. Na próxima eu irei de capacete e escudo. Quero agradecer à CESP, Associação dos Cronistas, Sindicato de Jornalistas, torcedores do Atlético que entraram nas minhas redes sociais prestando solidariedade e colegas de profissão também. São coisas que acontecem, infelizmente. E por falar em torcida, tem uma galerinha aqui atrás de mim na porta da academia recepcionando os jogadores do Palmeiras que tiveram folga ontem após a classificação e que hoje vieram para cá e já conseguiram colher aí um autógrafo ou outro de atletas que estão deixando o CT do Palmeiras aqui na Zona Oeste, bateram aquelas selfies tradicionais e tem mais gente ainda para sair, porque o Palmeiras já está se preparando para o jogo de domingo no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro contra o Juventude. Patrick de Paula suspenso, está fora e o Abel deve mexer um pouquinho nessa equipe, visando a briga do título do Campeonato Brasileiro. Mas eu queria ainda repercutir a Libertadores, a classificação heróica do Palmeiras contra o Atlético Mineiro. O Palmeiras que pode se tornar, em caso de título, tricampeão, se igualando, como disse o Zé Paz, a São Paulo, a Santos, a Grêmio, e se tornando soberano entre os brasileiros na Libertadores de América, pelos critérios de desempate. O Palmeiras seria o time com mais vitórias dos brasileiros na Libertadores, com mais número de gols marcados, já tem a maior invencibilidade como visitante, contando todos os clubes da América do Sul e assim por diante. O momento é muito bom para o Palmeiras, que teve como personagem também central da classificação o goleiro Everton. Nas últimas horas o Everton falou em coletiva de imprensa e abordou o fato dessas críticas a respeito do sistema de jogo do Palmeiras. O Everton, que pega todas e mais um pouco, defende também o esquema do Abel Ferreira. Fala aí, Everton. Acho que você tem que entender, né, o dois lados das coisas, né? Às vezes as pessoas falam só que a gente joga para se defender, mas se você analisar o jogo friamente, vai ver que o Everson também nesse jogo fez pelo menos umas 3 defesas. O Rony deu uns 3 chutes pro gol, acho que o Wesley também entrou no segundo tempo para dentro ali e chutou. A gente teve boas chances de ganhar o jogo bem no segundo tempo. E a gente falar do primeiro jogo, o Palmeiras não chutou, mas o Atlético também, eu não fiz uma defesa no primeiro jogo. Então, às vezes, as pessoas só olham para o lado do Palmeiras e não olham para o outro lado também, né? E acho que é só o Palmeiras que tem que dar espetáculo, que tem que dar show. Não, a gente tem que entender o adversário, que o adversário tem qualidade. E acho que se você analisar friamente o jogo, olhar detalhe por detalhe, finalização por finalização, volume de jogo, todas essas questões, você vai ver que foi um jogo aberto, foi um jogo bom, foi um jogo que as duas equipes tiveram chance de vencer. E a gente, né, pelo empate fora de casa, por fazer gol fora de casa, vencemos o jogo por mérito, né? A gente teve mérito na nossa estratégia, naquilo que o Abel programou para o jogo, que foi, na minha opinião, foi muito bem feito. Aí o Everton, um espetacular guarda-redes, como se falaria em Portugal, na minha opinião, o melhor goleiro do futebol brasileiro. E agora, para massagear o ego da galera palmeirense, vamos invadir a intimidade do vestiário do Verdão, momentos antes da classificação e momentos após a conquista da vaga para a final da Libertadores lá em BH. É muito legal. Queria estar nesse vestiário aí. Bora. Agora mais uma. Quanto tempo, João? Quero pedir só uma coisa para todo mundo. Só uma coisa. Vou ser muito breve.
Vamos deixar tudo dentro de campo. Tudo dentro de campo. É mais uma oportunidade, cara. Todo mundo daria qualquer coisa pra estar mais um ano numa semifinal de Libertadores. Vamos deixar tudo dentro de campo. Tudo. Tudo. Só isso que eu peço pra vocês. Não façam só isto que o Frederico disse. Entreguem tudo dentro de campo. Mas juntos, unidos, com família, com sacrifício. E joguem futebol, caralho. Mais uma vez, obrigado, senhor, por esta oportunidade. Porque isto é futebol. É para isto que trabalhamos durante o ano inteiro. Para ter esta oportunidade. Vamos desfrutar desta oportunidade. Bacana. Vamos pôr já o mestre aqui no telão para participar dessa roda de conversa, mestre. É muito emocionante ver o antes e o depois, né? Ver o Felipe Melo com aquela garra, deixa tudo dentro de campo. E depois o Abel falando, né? Avante palestra, e depois a festa no Chiqueiro, que foi bem legal também. Mestre, Abel Ferreira, você acha que dá para ele chegar à conquista desse título? Flamengo ali, que a gente viu que é um time que joga mais aberto, que pode favorecer o Palmeiras também jogar mais pra frente. O que o senhor acha de todo esse panorama? Eu acho o seguinte, o Palmeiras, o Celso, disse uma coisa muito certa, que o Flamengo, o estilo de jogo do Flamengo se adequa ao estilo de jogo do Palmeiras. O Palmeiras joga no contra-ataque, fechadinho e tal. O Flamengo marca menos e ataca mais. Portanto, abre possibilidade para o contragolpe adversário e, consequentemente, o Palmeiras, que, repito, a eternidade, é um elenco extraordinário para o nível do futebol brasileiro. Elenco, conjunto de jogadores, inclusive mais competente que o Flamengo, né? Mas acho que o Flamengo tem aquela magia, aquele encanto, aquele jogo bonito, elegante, ofensivo, né? E esse Bruno Henrique, esse Bruno Henrique é o principal, é o mais completo atacante brasileiro. Os que estão aqui, os que estão lá fora. Ele é alto, veloz, forte, driblador, passa bem, conclui com os pés, os dois pés, independentemente, e de cabeça, muito bem. Quer dizer, e está brigando com o Gabigol para ver quem é o artilheiro do Flamengo nessa temporada. Celso Cardoso. Beleza, mestre. E aí, Celso Cardoso, essa festa no Chiqueiro foi demais. Eu adoro. Sim. Festa no Chiqueiro. Faz parte. Vai cair de novo. Mas isso tem dos dois lados, e aí a gente vê aqui no Brasil. Eu falei isso aqui outro dia, ela ficou brava comigo. Acontece dos dois lados. Acontece dos dois lados. A gente não pode dizer, né, que foi esse discurso motivacional que trouxe a vitória. Claro, o Felipe Melo mandou deixar tudo em campo, deixar na carteira. Se tivesse ganhado, ia ter o vídeo do Atlético. Mas claro que isso também ajuda na questão motivação. Não é determinado para a vitória. E aí no quesito entrega, no quesito intensidade, no quesito imposição física, vontade, o Palmeiras foi muito bem mesmo. Parece uma guerra, né, Isso não tem como isso não tem como você desconsiderar. O Palmeiras se entregou em campo. E o resultado tem muito a ver com isso. Óbvio que tem a ver com isso. Tem a ver com a entrega. Não pode ser só isso. E você concorda com o Everton? Mas a entrega ajuda. O que o Everton falou, vocês concordam com o que ele falou? Eu concordo com o Everton. Inclusive, os palmeirenses aqui da redação estavam muito receosos com o segundo jogo. Eu acho que excessivamente, não só eles, as críticas durante toda a semana, principalmente depois da derrota no derby, no meu entender, não faziam muito sentido. O resultado que o Palmeiras levou para BH era melhor para o Palmeiras do que para o Atlético. Mas você criticava o resultado, mas a maneira de jogar. Mas eu tenho uma opinião. Não, eu criticava. Semifinal de Libertadores, com aquele resultado,
Para mim, o Palmeiras entrou em campo em Minas Gerais como favorito. Falei isso aqui antes do jogo, falei lá na redação, o pessoal tá de testemunha. Para mim, mas o Atlético jogou melhor, concordo com o Everton. O que o Atlético fez no Allianz Parque? Perdeu o pênalti, tudo bem, mas fora isso, a estratégia do Palmeiras foi melhor. Anulou. O Palmeiras jogou mais confortável e jogou melhor em BH do que o Atlético Mineiro. Será que dá para adotar essa estratégia contra o Flamengo? Só que mata-mata é uma coisa, Brasileirão é outra. A cobrança maior em cima do Palmeiras é porque com o elenco que tem no Brasileirão, realmente joga menos do que pode, na minha opinião. Mas em mata-mata não tem nada para falar do Abel nem do Palmeiras. Muito bom. Torcedor do São Paulo faz contas para saber qual a chance do Tricolor jogar a Libertadores do ano que vem. É bom começar a fazer muita conta, muita reza, jejum, oração. Mas, de fato, a torcida quer ver o time jogar melhor do que vem jogando, né? O objetivo do São Paulo no Brasileirão está traçado. Ninguém esconde que a vaga para a Libertadores é a meta a ser atingida. A primeira coisa é São Paulo e tentar fazer todos juntos, classificar e pegar uma vaga de Copa Libertadores. Hoje, o time ocupa a 13ª colocação e com 27 pontos está a 6 da zona da Liberta e a apenas 4 da zona de degola. Ou seja, para atingir o objetivo, que é a vaga na principal competição sul-americana, o tricolor tem que se afastar do rebaixamento. Segundo os matemáticos e de acordo com a pontuação apresentada nos últimos anos no Brasileirão, o São Paulo terá que somar mais 18 pontos para chegar aos 45 e matematicamente escapar do rebaixamento. E a conta para conquistar uma vaga para a Liberta via Campeonato Brasileiro é simples. Chegando aos 54 pontos, muito provavelmente o tricolor ficará entre os 6 primeiros colocados e com uma vaga garantida. Ou seja, o São Paulo, para bater a meta, terá que somar mais 27 pontos nas 16 partidas restantes da competição. Se essa conta vai fechar ou não, ainda não sabemos e teremos que aguardar um pouquinho mais. Viu, Crespo? Crespo, vamos lá para Barra Funda conversar com o Garrafa? Essa entrevista do Daniel Alves está dando o que falar, hein? Boa noite, Garrafa! Boa noite, Michele, boa noite, Salazar, Celso Cardoso, galera curtindo o Gazeta Esportiva. A gente tá falando de vaga na Libertadores, de fuga de rebaixamento. São Paulo treinou durante o dia aqui e o assunto continua sendo o Zé do Batuque. O Daniel Alves continua sendo assunto, agora virou moda. Os jogadores mais polêmicos preferem as lives, os podcasts, né? E fogem dos jornalistas. Eles vão normalmente dar entrevista onde aquele pessoal é amigo da rapaziada, tá? Vai concordar com tudo que eles falam, né? Porque a grande maioria dos artistas aí não gostam de ser contrariados, encarar a imprensa, mas é o direito dos caras. E o Daniel Alves, que saiu do São Paulo recentemente, fez um acordo com o Tricolor, falou pela primeira vez no Flow Podcast. E aí os assuntos foram vários, né? Fernando Diniz, por que ele saiu do São Paulo, falou que o São Paulo também estava complicando os planos dele em relação à próxima Copa do Mundo, participar da próxima Copa do Mundo. Ele soltou a boca. Vamos acompanhar aí os principais trechos dessa, não vou dizer que é entrevista, né? De um bate-papo com os amigos do Zé do Batuque e o Daniel Alves. Acompanhe. Eu nunca declarei que o São Paulo está me devendo. Nunca. E chegou um momento que eles foram e eles declararam isso. Eu falei, cara, vocês estão sem falar me com vocês, expondo. não pode falar? Vocês estão me expondo porque eu não estou aqui por isso. Mas calma. Tem um valor, irmão. Claro. Eu não estou aqui por isso, mas eu tenho um valor. E se esse valor não está ao alcance de vocês, então, cara, eu falo, joga as cartas na mesa comigo. Eu não vim aqui para prejudicar vocês. Muito pelo contrário, vim aqui para ajudar. E tanto que eu ajudei. Só que não quero mérito. Mas eu sei, tenho uma consciência do que eu fiz no bastidor, do que eu fiz em off. Igual o Diniz, só que o Diniz teve o azar de não conquistar. Porque o trabalho que ele fez vale para mim muito mais do que qualquer título que você conquista na vida. Que é o quê? Transformar pessoas. Tirar as pessoas lá de baixo, ruim psicologicamente, e botar ela na cena. E o Diniz conseguia fazer isso. E o Diniz, tanto é que quando o Diniz foi embora, todo mundo em lágrimas.
Copa do Mundo. Esse foi o plano quando eu vim aqui para o Brasil, tanto é que meu contrato foi feito para eu poder chegar na Copa do Mundo. Só que eu estava vendo que estava se conduzindo de uma maneira porque ia dificultar conseguir isso, entendeu? Porque, pô, se você sempre é alvo de crítica, se você sempre é alvo da fomentação de baixa performance e tudo isso... Tudo é culpa sua, né? Tudo é culpa minha. Antes era minha e do Diniz. Aí o Diniz saiu e me ferrou. Entendeu? Agora é minha ou do Volpe, entendeu? Aí eu saí, o Volpe se Não vou ficar perdendo meu tempo. Não vou ficar perdendo meu tempo tentando fazer uma coisa, sendo que o próprio entorno não quer. Porque, por exemplo, a sensação que eu tive foi isso, que todo mundo criticou a alta gestão, mas até a alta gestão a gente estava para ser campeão brasileiro. Entendeu? Então, tipo, veio essa, ok, beleza, veio essa tentando mudar, mas eu acho que eles entraram num momento não adequado. Eu acho que eles entraram num momento não adequado pelo fato de que, faltava 5, 10 jogos, sei lá, para acabar o campeonato. Deixa outra gestão e quando ela acabar, você assume. Tá aí, Michele. Domingo, São Paulo tem Chapecoense, o Caleri pode estrear, mas acredite, o Zé do Batuque, o Daniel Alves, é assunto. Soltou o verbo. Agora, vamos ouvir aí, né, do Salazar, do Celso Cardoso. Será que o Daniel Alves tem razão? O Diniz é tudo isso? O problema era a diretoria do São Paulo, enfim. Ele soltou o verbo. É com vocês por aí, Michele. E aí, menino? Obrigada, Garrafinha. Eu acho que ele tem razão em boa parte do que ele fala. Em boa parte. Acho que ele estava com salários atrasados, ele não se manifestou. A diretoria do São Paulo se manifestou. A gota d'água foi quando falou assim, vamos propor um acordo e se ele quiser até, se não pode ir embora. Isso eu não acho muito legal. Segundo, o que ele falou do Fernando Diniz, eu concordo. O Diniz fez um belíssimo trabalho no São Paulo. E quando a diretoria assumiu, e eu entendo isso foi um dos erros, não atribuo a queda do São Paulo a isso. É uma outra história. Mas faz parte de um conjunto de fatores que levou o São Paulo a não ser campeão. Mexer na diretoria de futebol com o time, com o campeonato em andamento. Esperasse um pouquinho, sabe? Deixar essa coisa rolar, entendeu? Então, sinceramente, eu acho que o Daniel Alves, ele tem razão na maior parte do que ele fala. Tem algumas questões aí, eu vou tentar ser breve aqui. Por exemplo, a matéria do Garrafa começa falando sobre briga por Libertadores. Eu vou repetir o que eu venho falando toda quinta-feira aqui. O São Paulo não está brigando por vaga na Libertadores. Você quer apostar que o São Paulo vai se classificar? Não, pode até ser, porque pode virar G9. Exato. Né? Pode virar G9. Então pode acontecer se os outros ajudarem. Mas o São Paulo tem uma vitória nos últimos 7 jogos e jogando mal. Então o foco do São Paulo para mim tem que ser voltar a jogar bem e voltar a vencer. Ponto. Não ficar pensando em Libertadores agora. Outra coisa, sobre o Daniel Alves, uma coisa que tem que ficar claro, ele fala assim, eu não vim por causa de dinheiro. Aí o pessoal fala, então ele vai embora porque não está recebendo? Falou que não era por causa de dinheiro. Gente, o Daniel Alves tinha proposta, ele podia ir para vários times. Ele escolheu ir para o São Paulo. Eu acho que, entendo que foi isso que ele quis dizer quando ele falou, não é dinheiro que eu estou atrás. Eu vou jogar no São Paulo porque eu quero jogar no São Paulo. Isso não quer dizer que o São Paulo pode se comprometer com o cara de pagar um X valor por mês e simplesmente não pagar. Simplesmente dar o calote. Então o Daniel Alves, nesse ponto, para mim, tem razão. O problema é quando o Daniel Alves se coloca acima da instituição e isso, para mim, ele fez diversas vezes. O Daniel Alves, muitas vezes, se coloca maior do que o São Paulo. Mestre, o Daniel Alves tem razão no que ele fala? Fernando Diniz tinha que ter lá continuado. O que o senhor achou de tudo que ele falou? Bom, que o Fernando Diniz deveria ter continuado, eu não tenho a menor dúvida, sempre disse isso. Segundo, o São Paulo deve para ele, tem que pagar. Quem deve tem que pagar. Agora, tudo isso é apenas resultado das péssimas administrações do São Paulo nos últimos 10 anos, pelo menos. Não é só agora. Agora mesmo, São Paulo está vivendo um processo terrível com o Ministério Público investigando a atuação do ex-presidente o Aidar e a sequência dele, do trabalho dele com o Leco. Um homem forte que está sendo investigado continua sendo o homem forte do São Paulo hoje. Quer dizer, São Paulo precisa parar
E não é pensar em Libertadores, pensar em título, porque não ganha há 12 anos. São Paulo tem que parar e pensar em si mesmo e resolver os seus problemas, como fez o Flamengo, né? Lá atrás. Quando parou, levantou as suas dívidas, fez um programa para eliminar essas dívidas, cair na real, e aí começar a contratar jogadores dentro das suas possibilidades. Você pega aí as últimas contratações de São Paulo. Quem é que sobrou? Só o Miranda. Não ninguém. E o Rigoni, que foi o segundo que veio depois daquela leva. Cadê o William? Cadê Éder? Cadê todos aqueles caras que o São Paulo contratou a peso de ouro? É verdade. Só um detalhe do que o mestre falou, ele se referiu ao secretário-geral Douglas Schwartzman, se eu estiver pronunciando corretamente. Matéria do Marcelo Basségio no site explica direitinho, entra lá, mas ele pediu licença. Ele se afastou, pediu licença para se defender dessa questão muito séria que o mestre abordou agora. Bom, recadinhos agora pelo WhatsApp. Pode rodar. Boa noite, pessoal do Gazeta Esportiva. Com certeza, 2 vezes Renato Gaúcho. Forte abraço, Albino de Guarulhos. Boa noite, Gazeta Esportiva. Eu escolheria para o meu time o Renato Gaúcho, porque eu gosto do estilo ofensivo de jogo dele. Rafael de Guarulhos. Boa noite, galera do Gazeta Esportiva. Para mim, o Abel é o melhor técnico, beleza? O Renato Gaúcho é um ótimo técnico, mas o Abel já está no meu Palmeiras. Valeu? Valeu, Marcelo de Suzano. Beleza, pessoal. Muito obrigada aí pela participação de todos vocês. Bora pro Parque São Jorge. Jonas Campos chega mais porque teve entrevista coletiva da diretoria do Corinthians depois de muito tempo. Conta pra gente o que rolou, Jonas. Boa noite. Pois é, Michele. Boa noite para você, para o Celso, para o Salazar, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Teve sim coletiva de imprensa virtual, né, ou telepresencial, como diz o Thiago Salazar, do diretor de futebol Roberto de Andrade e do gerente executivo de futebol Alessandro Nunes. Falaram sobre diversos temas e obviamente que o tema Paulinho, né, sempre especulado no Corinthians, surgiu, veio à tona. Eu lembro aqui que o Paulinho recentemente foi para o Al Ahly da Arábia Saudita, durou lá menos de 2 meses, disputou 4 partidas, marcando 2 gols, acabou rescindindo o contrato em comum acordo por motivos pessoais. Paulinho já está no Brasil, livre no mercado, mas aqui em solo brasileiro só pode jogar a partir de 2022 por questões burocráticas, janela já fechada e também inscrições do Campeonato Brasileiro encerradas. Mas fica essa expectativa da torcida do Corinthians para a volta do Paulinho, quem sabe para a próxima temporada. Ontem ainda o empresário André Cury, que nem empresário do Paulinho é, né, pelo menos oficialmente, em uma live realizada, ele se pronunciou, disse que o Paulinho está bem apalavrado com o Corinthians, então colocou fogo no parquinho, né? As especulações voltaram à tona e hoje o Roberto de Andrade, diretor de futebol do Corinthians, falou sobre essa situação e esclareceu a situação de momento sobre a volta ou não do volante Paulinho ao Corinthians. Olha só. Nós não conversamos com o Paulinho pelo fato que nesse campeonato não existe mais inscrição, então caso venha dar certo com ele ou com qualquer outro jogador, será a partir de janeiro. Então nós podemos conversar com ele, mas não tem nada acertado por enquanto. Primeiro que o André Cury não é nem empresário dele, não sei nem por que ele falou isso. Desculpa, mas não tem nada a ver com o Paulinho, nem com o Corinthians, nem com nada. No momento certo nós vamos conversar com o Paulinho. O Paulinho é um atleta da casa, é um atleta amigo nosso, é um atleta que tem um relacionamento conosco formidável. A gente sabe no momento, acredito eu que não fazem nem uma semana, acho que não fez ainda uma semana que o Paulinho chegou ao Brasil. Então deixa ele cuidar das coisas dele primeiro, para depois a gente sentar com calma e conversar. Nós não temos pressa nenhuma disso, porque isso só vai acontecer para janeiro, então nós estamos muito tranquilos. Então deixa as coisas andarem ao natural. Aí o Roberto de Andrade, gente, que mandou um recado para quem duvida, né, ou duvidava desse Corinthians do Silvinho, treinador que foi muito elogiado também
pelo gerente executivo de futebol, Alessandro Nunes. Então a gente coloca agora mais um trechinho. Alessandro, só elogios para o Silvinho, e o Roberto de Andrade mandando um recado aos críticos do Corinthians. O Silvinho está trabalhando muito bem, cara, está entregando muito bem. Nós que estamos aqui no dia a dia dele, a gente deseja que essa continuidade, essa longevidade seja muito grande, porque os resultados fatalmente acontecerão. O maior erro de todos é subestimarem o Corinthians. Esse é o maior erro que todos têm. Início do campeonato ia rebaixar, agora já estão perguntando se a pressão vai ser grande para classificar na Libertadores. Eu não entendo, é uma coisa ou outra. Mas não subestimem o Corinthians. Se vocês não lembram, sábado passado nós ganhamos um jogo de um desses três que você falou. Então, já descarta um, só faltam dois. Jogo é jogo, futebol é futebol. Todos vocês deram que o Atlético era favorito. O Palmeiras chegou lá e tirou a classificação do Atlético. Futebol não dá para você prever, não dá para você falar, não dá como se antecipar. E nem essas coisas que vai cair, vai ficar, vai ser campeão. Todo mundo tem que morder a língua aí faz tempo, já faz uns aninhos que o pessoal tem mordido a língua aí. Tem gente aí que tá com um toco de língua só. Muito bom, Roberto. O que vocês acharam na entrevista coletiva? Assim, essa postura do Roberto Andrade nem sempre, ok, fala. Mas... Você tá só com toco de língua, por isso que você tá assim. Mas eu acompanhei... Tá com toco só, porque ele falou que você mordeu a língua várias vezes. Sobre o quê? Sobre o falar do Corinthians, ele estava se referindo ao favoritismo. Normal, mas isso faz parte, ué. Você está aqui como analista. Para futebol não tem muita lógica. É uma caixinha de surpresa. É que é tudo muito mimimi. Ficaram bravos com o Pelé quando o Pelé falou que a Bélgica era favorita para a Copa do Mundo, que a Argentina era favorita e ganhou o Brasil. É futebol, gente. Vocês têm que aprender também a conviver com análises e muitas vezes você vai ouvir coisas que você não gosta. Isso faz parte. Ponto final. Adoro. Eu só concordo. Você tem que ficar falando que as pessoas querem ouvir? Eu vou botar um pouquinho mais de gasolina. Compra lá aquela Alexa lá e fala assim, Alexa, vai e acabou. Eu concordo um pouquinho com o Roberto e me manifestei no Twitter na época, logo no começo do campeonato, muita gente falou, o Corinthians briga pra não cair. Eu falei, cara, não, é uma rodada. Sabe, já dá pra dizer que o Corinthians vai brigar pra não cair. Eu acho que muitas vezes muitas pessoas cravam uma certeza absoluta de um campeonato que vai acabar em dezembro. Salazar, que no meio do campeonato tem uma janela de transferência. O início da temporada, o Corinthians brigava por meio de tabela ou rebaixamento? Não, eu de discordo. tabela era eu assim, nunca vi o Corinthians brigando. Sonhos. Não, eu nunca vi o Corinthians brigando por rebaixamento. Eu já vi o Corinthians cair. Não, eu tô dizendo, com esse elenco, neste campeonato, em nenhum momento, pra mim, o Corinthians foi candidato a rebaixamento. Neste campeonato. Mim, sim. Pra mim, sim. Momento. O campeonato do Corinthians era contra o Sport, Chapecoense. Depois que resolveu contratar, o meio de tabela eu concordo. Melhorou. Tanto que eu falava, se você disser que o Corinthians tem um elenco pra meio de tabela, eu concordo. Agora, cravar que o Corinthians briga pra não cair... Mas meio de tabela para o rebaixamento, a diferença são 6 pontos. Nesse aí eu tô... Agora não, agora o patamar é Libertadores. Não, mas quando você analisa mexeram o bumbum e foram atrás de resolver o problema. Mas quando você analisa um campeonato ciente de que em agosto vai ter uma janela de transferências, aí é que fica mais impossível ainda cravar alguma coisa. Salazar, assim, Corinthians contratou por oportunidade. Por oportunidade. O William não era uma coisa assim normal de acontecer. Só ele. Renato Augusto também estavam. Renato Augusto estavam no planejamento. O Roger Guedes quis. Mas todos estavam no planejamento. Aliás, uma informação. Mas ninguém sabia, né? A entrevista foi muito longa, né? Ele, por exemplo, falou que está encaminhada a renovação com o GP e com o Du, enfim, tá tudo lá no site, dá uma olhada lá, falou sobre a Arena Corinthians, bilheteria que vai ficar 100% Corinthians. Sobre o Paulinho, informação para vocês, o Duílio que falou isso para mim. O Corinthians ficou 7 meses se livrando de 19 jogadores para contratar 4 craques, certo? Qual que é a ideia do Duílio? Tornar esse time agora competitivo, bom, para em janeiro ele fazer em um mês, em uma janela, o que ele fez nesses 7 meses. Qual é a ideia? Vai dispensar mais alguns jogadores para trazer de novo 1 ou 2 ou 3 pontuais mais jogadores de alto nível. Para aí sim, em 2022, o Corinthians vir por ano para brigar por tudo, brigar por título. E eu acho que é o mais correto. E acho que é bom o jogador abrir o olho, hein? E só para arrematar,
Para trazer o Paulinho, como o Paulinho só vem para 2022, o Corinthians não vai precisar fazer nenhum esforço extra, como fez com o William. Já está dentro do planejamento financeiro e de orçamento que o Corinthians prevê para 2022. E isso está trabalhando direitinho a diretoria do Corinthians. Direitinho. Se é para você comprar 6 ou contratar 6 jogadores meia boca, com todo respeito, sim, gasta esse valor que você pagaria de salário para 6 e contrata 2 bons. O Paulinho ainda tem lenha para queimar? Tem, Paulinho? Tem. Que isso, joga muito. Joga muito. Muito bom. Gente, uhul! Obrigada pela sua audiência! Obrigada pelo seu carinho! Explica por que você está fazendo isso. Ai, que medo de cair. Senão ninguém entende. Isso aqui o nosso telespectador já imagina. Quando dá a voltinha, você sabe, né? Qual técnico você escolheria para o seu time? A maioria respondeu o quê? Gaúcho, né? Claro. 51. Oxa! Foi ali apertado. E esse assunto está encerrado. Eu não falei que esse assunto era muito difícil, gente. Eu também fico com o coração dividido. Michele, 51%. Rapidinho, uma última informação. O Palmeiras divulgou o Mike vai fazer uma artroscopia. O Palmeiras já não tem o Marcos Rocha. O Mike é artroscopia aqui, informação que chegou agora. Talvez só o Gabriel Menino para jogar por ali na final da Libertadores. A informação quente saiu agora. Até novembro? Mestre, muito obrigada, mestre. Um beijo para o senhor. A gente se encontra no Mesa Redonda domingo. A gente fica por aqui. Muito obrigada, Celso Cardoso. Obrigada, Salazar. Obrigada a você que está em casa. Sempre muito carinhoso com a gente aqui no Gazeta Esportiva. Valeu. Beijo. Jornal da Gazeta agora. Tchau. Tchau.